Olá, tudo bem com vocês? Hoje vim apresentar a vocês nosso trabalho sobre terapia ocupacional no desenvolvimento de crianças com transtorno do aspecto autista. Então, vamos lá? Essa é uma jornada pela história e evolução da terapia ocupacional. Neste documentário, vamos explorar como a terapia ocupacional surgiu, como a antropologia está revolucionando a forma como os terapeutas ocupacionais trabalham com seus clientes e como a terapia ocupacional está sendo aplicada em consultórios atualmente. A terapia ocupacional surgiu no início do século XX, nos Estados Unidos, como resposta à necessidade de reabilitação de soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Os terapeutas ocupacionais da época desenvolveram técnicas inovadoras para ajudar os soldados a se recuperarem e a se reintegrarem à sociedade. A terapia ocupacional foi inicialmente focada em atividades manuais e artísticas, com o objetivo de ajudar os pacientes a se recuperarem e a se reintegrarem à sociedade. Com o tempo, a terapia ocupacional evoluiu e se expandiu para incluir uma ampla gama de técnicas e abordagens. A terapia ocupacional chegou ao Brasil na década de 1950, em um contexto de reabilitação pós-guerra. Os primeiros cursos foram criados em São Paulo e no Rio de Janeiro, marcando o início da formação profissional. Em 1969, a profissão foi regulamentada, ganhando espaço no SUS e nas políticas públicas de saúde. Mas como a terapia ocupacional pode ser aplicada de forma eficaz em diferentes contextos culturais? É aqui que entra a antropologia. A antropologia na terapia ocupacional se refere ao estudo da relação entre a cultura, a sociedade e as atividades humanas. A antropologia ajuda os terapeutas ocupacionais a entender melhor as necessidades e os valores culturais de seus clientes, desenvolver intervenções que sejam culturalmente sensíveis e relevantes e analisar como as atividades humanas são influenciadas pela cultura e pela sociedade. Hoje em dia, a terapia ocupacional é aplicada em consultórios de todo o mundo. Os terapeutas ocupacionais trabalham com clientes de todas as idades e condições, ajudando-os a desenvolver habilidades, superar desafios e melhorar sua qualidade de vida. Um dos principais desafios que os terapeutas ocupacionais enfrentam é trabalhar com crianças com transtorno do espectro autista. No atendimento ao autismo, o terapeuta ocupacional trabalha a comunicação, as rotinas e a regulação sensorial. Cada atividade é pensada para desenvolver autonomia e melhorar a qualidade de vida da criança. O TEA é um transtorno neurodesenvolvimental que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. A terapia ocupacional pode ser fundamental para ajudar as crianças com TEA a desenvolver habilidades sociais, de comunicação e de adaptação. Os terapeutas ocupacionais usam técnicas como a análise do comportamento, a terapia de integração sensorial e a terapia de habilidades sociais para ajudar as crianças a alcançar seus objetivos. A Resolução do COFITO número 408 de 2011 estabelece as diretrizes para a atuação dos terapeutas ocupacionais no desenvolvimento comportamental de crianças com TEA. Essa resolução enfatiza a importância da terapia ocupacional na promoção do desenvolvimento integral das crianças com TEA. A orientação familiar é contínua, ajudando a aplicar estratégias no cotidiano da criança. A participação da família é essencial na terapia. Juntos, os resultados são muito mais efetivos. O vínculo entre a criança, o terapeuta e a família fortalece ainda mais a cada conquista, pois mesmo as pequenas conquistas na terapia são grandes passos no desenvolvimento. A terapia ocupacional é mais do que uma profissão, é o cuidado com o ser humano em sua essência. A terapia ocupacional atua de forma integrada com psicólogos, fonoaudiólogos e educadores. A terapia ocupacional também alcança as comunidades mais vulneráveis, promovendo inclusão e acesso. A história da terapia ocupacional é feita de pessoas, encontros e transformações reais na vida de cada paciente. E é por isso que seguimos atuando com ética, empatia e compromisso com o cuidado integral. Com todo esse conhecimento adquirido, nosso grupo entrevistou a nossa convidada Elaine Rocha, terapeuta ocupacional, para compartilhar sua experiência nesse trabalho transformador que é a terapia ocupacional. Meu nome é Elaine Rocha, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há 25 anos,
formada pela Universidade de Castelo Branco. E vou falar assim, bem rapidinho a minha trajetória até aqui. Comecei trabalhando com morador de rua, na Fazenda Modelo, situada em Guaratiba. Participei da desconstrução dessa fazenda, isso quer dizer, todos aqueles moradores de rua no seu direcionamento para as devidas secretarias. Depois trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência, no polo de Irajá, trabalhando com todas as deficiências, tanto motoras quanto cognitivas. E, por último, na Clínica da Família, atenção primária, e hoje em dia estou aqui no Centro de Reabilitação do CMS Mário Rodrigues Filho, trabalhando com o perfil de crianças com transtorno do espectro autista. Qual a sua experiência de trabalho com indivíduos com transtorno do espectro autista e como você acredita que a terapia ocupacional pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Bom, como eu disse, eu trabalho 12 anos, tá, com esse público de autismo, na maioria com crianças, tá, que a gente entende que o autista ele tem a criança, o adolescente, o adulto, que está vindo muito mais com esse diagnóstico, mas o meu perfil de atendimento é com crianças. É uma avaliação muito complexa, né? A gente tem que entender que cada indivíduo ele é único e que cada autista traz consigo uma gama de, vamos dizer assim, de históricos, de experiências. Então, assim, não existe uma receita pronta para que você trabalhe com o autista. Existe sim uma abordagem diferenciada para cada atendimento, visando aquela indivíduo, aquela criança como um todo. Quais são as principais habilidades e estratégias que você utiliza em sua prática para ajudar indivíduos com TEA a desenvolver habilidades ocupacionais e melhorar sua funcionalidade? Como é que a terapia ocupacional trabalha nessa qualidade de vida da pessoa com o diagnóstico de TEA? A terapia ocupacional ela trabalha naquelas lindas palavrinhas independência e autonomia, no dia a dia, gerando sempre uma rotina e uma experiência única, porque a criança com TEA, ela é totalmente, na sua maioria, tá? Cada uma tem a sua experiência individualizada, como eu falei, mas na sua maioria são crianças extremamente rotineiras, que não fogem a mudanças habituais. A terapia ocupacional trabalha na limitação de cada criança, que seja motora, que seja cognitiva, mas nunca esquecendo que cada indivíduo com TEA tem a sua potencialidade. As formas de trabalhar são imensas, né? Não dá para editar aqui qual atividade, como seria cada atendimento, né? Porque também cada criança se apresenta de uma maneira em cada atendimento diferenciado. Como você avalia as necessidades e objetivos de cada indivíduo com TEA e desenvolve um plano de tratamento personalizado para atender às suas necessidades específicas? Bom, assim, um plano de tratamento especializado, isso eu acho que não é só com a criança com diagnóstico de TEA, né? A gente entende enquanto terapeuta ocupacional, e aí eu repito, são pessoas humanizadas e individualizadas. E com o TEA, a diferenciação é que você consegue elaborar um objetivo final. Qual é o meu objetivo final para aquela criança consiga escovar os dentes? Um exemplo, eu preciso traçar meu plano de coordenação motora fina, de preensão, da criança conseguir se olhar no espelho, ter uma identificação do esquema corporal, para que o meu objetivo final, que seja, nesse exemplo que eu estou dando, escovar os dentes, ele consiga fazer o movimento correto. Então, o plano são etapas de desenvolvimento. E essas etapas são sempre reavaliadas de acordo com o ganho de cada criança. O ganho pode acontecer em tempo indeterminado. Cada criança responde de acordo com o tempo cognitivo e de acordo com o que você está apresentando de atividade. Não esquecendo da famosa análise da atividade, que a gente tem que ter e qual é o objetivo dela, né? Quais são os desafios mais comuns que você enfrenta ao trabalhar com indivíduos com TEA e como você os supera? Em
em termos de habilidades e necessidades no TEA, a primeira coisa que você tem que avaliar, observar e pensar realmente são as disfunções sensoriais. E aí são os sentidos que têm toda uma sensibilidade voltada nisso, né? Preciso relatar aqui quais são as disfunções sensoriais e os estímulos que você precisa dar para que aquela criança entenda que essa disfunção sensorial não limita ele em nada. Assim, muitos exemplos, a sensibilidade auditiva, que é muito comum, né, que você está vendo aí pelas ruas todas, aqueles autistas com fones, com abafador, é uma questão que é muito complexa, porque se você abafa o som de uma criança, como é que você consegue dar o estímulo para ela sonora, né? Então, assim, são avaliações individuais muito voltadas para essas disfunções sensoriais, não só a auditiva, estou dando um exemplo, mas tem a proprioceptiva, que é a questão que a criança não consegue estar no parquinho porque não tem equilíbrio, não vai conseguir andar de bicicleta, não tem noção de esquema e imagem corporal. Isso tudo é avaliado individualmente. Não tem, aí eu vou voltar a falar, não tem uma receita de bolo, né? Principalmente se tratando de criança e principalmente se tratando de criança com TEA. Qual é a abordagem e qual é a atividade proposta? No meu caso, eu trabalho muito com uma linha humanista. Então, eu preparo o setting terapêutico com atividades que vão me proporcionar, direcionar para aquela finalização que eu quero. Só que a criança escolhe, porque criança é lúdica e você tem que brincar. Então você coloca vários brinquedos, obviamente já sabendo o que você quer de direcionamento, e a criança ali vai se sentindo confiável, confortável, e aí você direciona o teu atendimento para aquilo. Sempre pensando na disfunção sensorial, que é muito comportamental. Como você envolve os familiares e cuidadores no processo de terapia ocupacional? Então, assim, o envolvimento dos familiares, ele também é complexo, tá? Se vocês pensarem, TEA é muito complexo. O que a gente está falando aqui é só uma pontinha do iceberg, que vai ser ainda muito abordado durante muito tempo. E esses familiares, eles acabam entendendo muito pouco como é que seria a abordagem da terapia ocupacional. Trazer esses familiares em alguns momentos para dentro do setting terapêutico, para que ele consiga identificar qual é a limitação daquela criança. Né? Porque quando você chega assim numa anamnese, que você vê uma primeira queixa, se tratando de TEA, a primeira queixa é atraso na fala. Nunca é uma questão motora, nunca é uma sensibilização, nunca tem uma disfunção sensorial. Atraso na fala. Só que você vai começando a observar, de acordo com o que você vai fazendo de atendimento, que aquele atraso na fala não é o principal motivo. A criança tem a disfunção sensorial e os responsáveis, no caso, mais comumente a mãe, né, quer que aquela criança fale. Então, trazer essa mãe para dentro do site terapêutico e explicar que aquela criança só vai falar se o comportamental dele estiver adequado, porque a fala só vem depois que você está comportamental, depois que você está modulado, depois que você está regulado. Não adianta eu oferecer nenhum estímulo sonoro que aquela criança me responda com fala se ele estiver totalmente desconcentrado e descompensado no atendimento. E aí essa mãe começa a entender que não adianta cobrar uma finalização se o começo não existe, se a modulação não existe, se as estereotipias estão ali o tempo todo, se não existe concentração. Será que tem alguma outra comorbidade? Se eu não tenho uma concentração, será que eu tenho um TDAH também? Ou será que eu tenho uma deficiência intelectual aí embutida nesse diagnóstico de TEA? Então, trazer essa mãe para dentro do espaço, não sempre, tá? Mas na maioria das vezes é muito importante para que ela veja esse desenvolvimento do filho. E, obviamente, dar o feedback. Se a mãe não está dentro do espaço terapêutico, o terapeuta ocupacional, ele tem, assim, como
uma garantia e assim um fortalecimento do trabalho dele quando ele dá o retorno para a mãe. Mesmo que seja em 10 minutos, mesmo que seja 3 meses depois, numa avaliação por escrito, é importantíssimo esse responsável e essa família saber que atendimento está sendo feito e que evolução essa criança tem. Quais são as principais orientações que você fornece para ajudar os familiares a apoiar os indivíduos com TEA? Então, as orientações para o responsável da criança com TEA, elas são fundamentais para a continuidade do atendimento, porque a rotina em casa, o atendimento em qualquer terapia leva 40 a 50 minutos, e essa rotina ela tem que ter uma continuidade. Quais são as orientações? Trabalhar esquema e imagem corporal, trabalhar o desfraude, trabalhar a diminuição das estereotipias, oferecendo sempre uma outra abordagem. E uma coisa que não pode faltar quando se fala de criança com TEA, trabalhar o brincar funcional. É sentar com a criança, é brincar, é mostrar que o carrinho tem que ser empurrado, que a bola tem que ser jogada, que seja com o pé ou que seja com a mão. Toda a brincadeira lúdica, e aí pode entrar outros jogos, tudo que tiver na fase da criança, do desenvolvimento, tem que ser feito em casa, tem que ser continuado em casa, para que ele possa ter daquele hábito e automaticamente ter aquela continuidade de atividades propostas na terapia. Quais são as principais áreas de pesquisa e desenvolvimento que você acredita que podem melhorar a prática da terapia ocupacional para indivíduos com TEA e como você se mantém atualizado sobre as últimas evidências e recomendações? O indivíduo com TEA, assim, mais uma vez eu falo, é tudo muito complexo, é tudo muito novo, é tudo muito recente e muitas outras pesquisas vão vir por aí, adicionando ou até em alguns momentos contradizendo o que já foi dito aí, né? Mas eu acho que é muito interessante procurar pesquisas na área da neurodiversidade. É um chamamento que está vindo muito à tona agora, tem muitas coisas assim aprofundadas ainda nesse nível. Avaliar muito uma questão de genética, eu acho que é muito válido, como algum tempo atrás tinha muitas síndromes que não eram conhecidas, hoje elas já passam a fazer parte de todo o contexto da pessoa com deficiência. Eu acho que a genética para o autista também tem muito a ajudar para entender toda uma neuroplasticidade, para entender toda uma evolução neurológica, como é que funciona tudo isso, que bloqueios neurológicos estão envolvidos nisso, né? E a questão de o terapeuta ocupacional, ele tem sempre que estar se reciclando, ele tem que estar em conferências, ele tem que estar se atualizando no que está acontecendo, não só fora do Brasil, mas também dentro, né? E principalmente o que o SUS pode estar oferecendo para contribuir com isso tudo, né? E para encerrar, os participantes do nosso grupo: Giovana Mendes, Gustavo de Oliveira, Marcela Martins, Carolina Guerra, Lohane Araújo, João Pedro Fernandes, Thaís dos Santos e Wallace Andrade. E com isso, nós fechamos nosso trabalho com chave de ouro. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso, galera. Fui!